novo. Alô? Quem fala? Pastor? Olá. É o Marcos. Marcos, decide se você quer me ouvir pelo telefone ou pelo... sei lá por onde você está me ouvindo aí. É melhor pelo telefone, senão você vai... Melhorou? A gente não vai conseguir conversar. Melhorou. Você fala de onde, Marcos? Eu sou de Jundiaí. Meu nome é Marcos. Sou da Igreja Internacional da Graça. Legal. Bem-vindo, paz. Vamos lá. Sempre participo com vocês. É uma bênção. Legal. Pastor, sobre o dízimo. Duas perguntas sobre o dízimo. Na realidade, eu vejo alguns pregadores falam que são contra o dízimo. Acho que tem muito irmão avarento por aí, viu? Na realidade, por que, por exemplo, quando nós vimos lá, quando é citado, o povo saiu do Egito e traz para os dias de hoje como o Egito como se fosse o crente que largou o mundo. O mundo seria a vontade carnal, a vontade do próprio homem, dos seus deleites, comparado ao Egito, né? Quando nós saímos do mundo. Mas aí essa pergunta, do lado espiritual. Essa pergunta tem a ver com o dízimo? Esse negócio, esse negócio de mundo e Egito tem a ver com o dízimo ou não? Sim, vou chegar lá. E aí o que acontece? Quando chega lá em Malaquias, que fala sobre a repreensão do gafanhoto, migrador, devorador, aí eles falam somente que era para colheita. Então uma pessoa que está na cidade, que não mexe com plantação, eu acredito sim que esse gafanhoto, migrador, né, o devorador, seja espíritos malignos que podem atuar na vida financeira de um cristão. Então eu gostaria dessa opinião do senhor em relação a essa ligação, né? Uma coisa eles levam para o lado espiritual, quando chega nessa parte do dízimo, eles não levam para o lado espiritual. Ok. Certo. Bom, vamos lá. Eu agora entendi. Ele está dizendo o seguinte: por que quando vai falar sobre a saída do povo do Egito, a aplicação é espiritual, né? Existe uma espiritualização, aí você aplica, o Egito é o mundo, e aí os judeus são as pessoas que estão no mundo que Deus está salvando, ou são os filhos de Deus, que Deus tira do mundo. Então quando você sai do pecado e vem para a fé, significa tal, a mesma coisa, alguma coisa assim. De fato, tá? A gente só tem que entender que quando a gente aplica o texto de Joel, o texto de Malaquias, ou textos do Antigo Testamento, que fala sobre aquelas pragas da lavoura, né? Textos que falam das pragas da lavoura, essa aplicação, Marcos, é uma explicação espiritualizada, tá? Espiritualizada, quer dizer, a gente está espiritualizando o texto. Não está errado, tá? Não está errado, eu fecho com você. Assim como entender que nós saímos do Egito, o Egito espiritual é o mundo, não sei o que, isso também é espiritual. Então é uma interpretação espiritualizada do texto, tá certo? Isso precisa ser resolvido, tá? Lá em Malaquias 3:11, quando fala do devorador, o devorador ali é uma praga da lavoura, e se você quer aplicar, então repreender o devorador significa que não vou mais gastar com remédio, ou não vou mais gastar com pneu que fura toda semana, ou não sei o que lá. Pode aplicar isso espiritualizando o texto, tá? Buscando no texto uma vertente espiritual para que eu aplique na minha vida. Isso é espiritualizar o texto. O que não é errado, até porque se não puder espiritualizar os textos, ou seja, trazer aplicações espirituais para os textos, não dá para pregar mais, né? Porque a gente prega usando textos literais, aplicando na vida espiritual do pregador, da igreja, enfim. É isso aí, é assim que funciona. Bom, pelo menos nos 2000 anos de cristianismo é assim que funciona, tá? De fato, um monte de gente que fica falando na igreja contra o dízimo, eu não entendo uma coisa. Tem pessoas que se perdem quando abraçam uma doutrina. E essa doutrina, ela pode ser teológica, ela pode ser política, ela pode ser ideológica, ela pode ser... Mas o cara vira um chato, mano, nojento, que não dá pra você ficar... Tipo assim, o cara vira um esquerdista. Nossa, aí pronto, Lula livre, não sei o quê, porque é o golpe, mas nem fica enchendo o saco, você tá entendendo? Ou então o cara fica de direita. Tem gente que vai lá e muda o nome, meu nome agora é Bolsonaro.
Porque o Bolsonaro é tudo, o Bolsonaro é um Deus, porque o Bolsonaro não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acho que se alguém está pensando em remediar o que a esquerda fez no Brasil, talvez a melhor opção seja votar no Bolsonaro. Agora falar que ele vai ser o libertador da pátria, que ele vai ser o salvador da pátria, que ele vai ser... Não vai acontecer. Você está entendendo? Não vai acontecer. Agora, vamos falar teologicamente. O cara, do nada, assiste meia dúzia de vídeo do... Como é que chama aquele pastor aqui do... região de Rio Preto, Ribeirão, que fica imitando o Paul Washer? Eu esqueci o nome dele. É um pastor daqui que imita o Paul Washer. Tudo que o Paul Washer fala lá, aí ele prega aqui igual e ficou famoso, não lembro o nome. Aí houve meia dúzia de pregação desse cara, ou de outro, tal, pronto. Vira calvinista, e aí fica enchendo a paciência de todo mundo, mandando nos grupos da família e mandando mensagem no seu coisa, enchendo o Facebook de lixo, de coisa e tal, enchendo o saco. Ou as pessoas, agora eu sou contra o dízimo, e aí pronto, e faz disso um cavalo de batalha e fica enchendo o saco de todo mundo. Você parou para pensar que essas pessoas, quando elas abraçam uma ideologia que toma conta delas, elas deixam de produzir no reino? Para pensar se é um julgamento pessoal meu ou se é um fato. Entra no Facebook desse cara, que é de esquerda ou é de direita. Eu não estou falando, eu não estou falando que eu quero um A ou B. Não. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de teologia. Entra nas redes sociais desse cara, dessa mulher, desse irmão, dessa irmã, sei lá o quê, e vê. Vê se fala de Cristo. Vê se fala de Jesus Cristo, de salvação. Vê, não fala. É só encher o saco. Você está entendendo? Porque todos os pastores são ladrão. Não é verdade. Aliás, é uma injustiça. A maioria dos pastores vivem uma vida simples, humilde, tem que levantar cedo para trabalhar, aliás, como eu mesmo faço. Aliás, estou fazendo agora. É daqui que tem o meu ganha-pão, não é lá da igreja. Eu trabalho na faculdade, estou aqui trabalhando, defendendo o pão da minha família. Quer dizer, se eu não levantar cedo, a igreja não vai me dar comida. Agora, quantos milhares de pastores existem no Brasil? Quantos têm uma vida na babesca com um avião, não sei o quê? Eu te falo, dá para contar nos dedos da mão. Tem esses caras que são mau exemplo. Eu não vou negar, tem esses caras. Mas esses caras você conta nos dedos da mão. Os milionários superstars do evangelho, você conta nos dedos da mão. Você está entendendo? E os outros milhares e milhares e milhares de pastores estão aí, meu irmão, me ouvindo agora na retroescavadeira. Você está entendendo? Me ouvindo agora na oficina, deitado embaixo do carro sujo de óleo. Você está entendendo? Está me ouvindo agora, enfim, fazendo um monte de coisa, dentro do caminhão. O irmão mesmo que me ligou está lá em registro, sabe lá fazendo o quê? Trabalhando. Porque o cara é de Piritão, sei lá de onde. Daqui da praia, sei lá, ele falou lá, mas eu não lembro. E está lá em registro fazendo o quê? Passeando? É turismo? Não é, né? Então, a grande maioria dos pastores não é ladrão, não. A grande maioria das igrejas são igrejas boas, que estão interessadas em pregar o evangelho e tudo mais. Agora, por causa de meia dúzia, aí fica a gente nas redes sociais, enchendo o saco de um monte de gente. Eu sou contra dízimo porque pastor não rouba. Eu sou contra dízimo porque não sei o que lá. Na verdade, essas pessoas não passam. Esses caras que fazem isso se tornam vagabundos espirituais. Sabe o que é um vagabundo espiritual? É alguém que não obras de justiça. Esse cara não ora, esse cara não prega, esse cara não evangeliza, esse cara não fala de Jesus para ninguém, esse cara não investe no reino, esses caras não fazem nada. Só serve para encher o saco. Agora, cabe a você. Se você vai ouvir um cara desse ou não. Eu não dou bola. Para esse tipo de gente. Você tá entendendo? Você quer falar, você quer discutir comigo, não sei o quê. Quem é você primeiro? O que você faz? Vamos ver se meu tempo vale. Ficar 2 horas discutindo com um palerma que não faz nada, que não prega para ninguém, que nem a família dele congrega, que ninguém lá é crente, que ninguém serve a Cristo. Você não conseguiu ganhar nem o seu. Você tá entendendo? Agora quer ficar na internet emporcalhando, enchendo o saco. É o que eu penso. E a turma que fica falando contra dízimo, a grande maioria, tá aí, pode ligar aqui se eu estiver errado. A grande maioria
Não é porque a questão dele é 10%. A questão dele é a avareza, e esse cara não dá nada. E além de não dar nada, não servir com nada, você está entendendo? Não servir com nada, esse cara ainda fica falando mal de quem está fazendo alguma coisa, tá certo? Daí projetos, eu dou aula no Revolution Teens, que é um grupo de adolescentes que vão traduzir a Bíblia, cara, para não sei quantas línguas, 200 e tantas línguas. Aí eu vou lá na base da Missão Horizontes com a minha gasolina, dou aula de hebraico, formo os caras em hebraico, os caras irem para o campo. Quanto custa um projeto desse? Um projeto de 12 anos. Quantos milhões de reais custa para manter centenas de adolescentes lá na Nova Zelândia, lá na China, lá na Conchinchina? Sabe lá Deus onde é que o Davi está mandando esse pessoal? O Davi Botelho da Missão Horizontes. Aí quanto custa? Ah, mas eu sou contra, eu não sou nada. Então são a Bíblia chama eles de avarentos. São os avarentos da Bíblia, tá? Eles continuam existindo, agora nas redes sociais. Vira aí, a gente volta já.